Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo, hoje com mais 6 dicas sobre porcelanatos. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente é um escritório de interiores e aqui no canal eu costumo mostrar projeto, falar sobre assuntos relacionados a interiores e dar algumas dicas, que nem o vídeo de hoje. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e para todo mundo que quiser deixar um gostei é sempre muito bem-vindo, porque ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. E você também pode fazer isso você mesmo, se quiser, você pode compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E também lembrar todo mundo de seguir a gente no Instagram, porque daí a gente tem um contato mais próximo por lá também. Então hoje são mais 6 dicas sobre porcelanato, porque no vídeo passado, vou deixar um link aí nos cards, eu já dei 6 dicas e falei que ia dividir o assunto em 2 partes, porque são muitas coisas. Daria para fazer muitas mais dicas ainda. Mas então hoje são mais 6 dicas e talvez tenha coisas aí que você não saiba. Talvez você esteja pensando em colocar porcelanato ou você nem tinha pensado em usar porcelanato para algumas coisas e tá aí uma opção para você. Então a primeira dica de hoje é onde usar o porcelanato, porque ele é um material bem versátil e pode ir em um monte de lugar. Por exemplo, as cerâmicas tradicionais elas são mais porosas e mais frágeis, então geralmente são usadas nas paredes. E o porcelanato, como é mais resistente, todo mundo já pensa em colocar ele no piso. Mas ele também pode ir na parede. Na verdade, ele pode ir na parede, ele pode ir no teto, ele pode ir na bancada da cozinha, do banheiro. Você pode fazer uma pia esculpida com ele e em algumas versões ultra finas, que eu vou falar um pouco delas depois, você pode até usar como revestimento do móvel, colocar ele na porta do armário, por exemplo. Então, é um material bem versátil que pode ser usado para muitas coisas diferentes e vale a pena ficar aberto para essas possibilidades. Então, a dica número 2, vamos falar dos ultra finos. Quando é legal, quais vantagens, desvantagens. Teve uma moda aí, alguns anos atrás, quando eles apareceram, sei lá, uns 3 anos atrás, não lembro mais quanto tempo, que a gente olhou para o ultra fino e falou, nossa, que legal, daqui para frente acho que só vai ser ultra fino. O que é? Ó, um porcelanato tradicional tem aqui mais ou menos 1,5 cm e pouco de espessura. E um ultra fino, ele tem mais ou menos metade. Dá pra ver? E sendo mais fino, ele também precisa de menos argamassa. Então quando você coloca ele, ele ocupa menos espaço na espessura. Você perde menos altura ali. Então você consegue fazer, por exemplo, um piso sobre piso. Colocar esse material em cima de um piso já existente. E daí todo mundo pensou, nossa, que facilidade que vai ser isso. Até na parede. Você pode pegar uma parede que já existe e só colocar esse material por cima, assentar por cima do que já existe. Só que depois, com o tempo, a gente começou a perceber que, talvez não seja tão vantagem assim, porque você vai ganhar alguns dias de obra ali, vai, né, ter menos trabalho para retirar o material, mas você já está fazendo uma obra, às vezes retirar aquele material ali não faz tanta diferença assim. E você começa numa página em branco, né? Porque aquele piso que já está lá, ele pode estar meio soltando, pode ter alguma infiltração embaixo, e você retirando e fazendo a impermeabilização de novo, se for um lugar que pega água, você tem certeza do que você está fazendo e que você está começando do zero. Então, as pessoas começaram a ver que não era tão vantagem assim em todos os casos. E daí, conversando com o pessoal de loja, eles me falaram também que as lojas estão menos empolgadas com o ultra fino porque dá mais trabalho para eles. Porque eles têm muita reclamação, porque é mais fino, acaba sendo um pouco mais delicado, do material chegar com alguma peça quebrada quando chegar já na obra. E daí eles têm que fazer a reposição desse material. Ou às vezes, na obra, no dia a dia, a peça se quebra com mais facilidade e os clientes têm que pedir uma quantidade extra desse material. E daí a loja já não tem mais aquele produto para pronta entrega e acaba gerando algum atrito com o cliente. Então eles disseram que eles já não estão mais tão animados assim com o ultra fino. E a terceira dica de hoje é a massa única. Então, tem 2 jeitos que os porcelanatos costumam dar a cara deles. Ou é pela própria massa, que é a massa única. O próprio... peguei um exemplo errado aqui. Esse aqui não é massa única, não. Esse aqui. O próprio material da massa que faz o porcelanato é o mesmo da superfície. A superfície só tem um acabamento, né? Mas é o mesmo material dentro e em cima. Então, se tiver algum quebradinho, alguma coisa assim, o que vai aparecer embaixo é a mesma coisa, é a mesma cor. E o outro jeito é ter uma estampa por cima, uma estampa que é esmaltada. Então, tirar a marca aqui, né? Não precisa fazer propaganda. Então, aqui, por exemplo, você tem uma estampa que imita uma madeira. Então, a massa é de uma cor e a estampa, né, a superfície, tem uma cor diferente. Então, se tiver algum quebradinho, vai aparecer mais. Isso é bem importante se você vai fazer alguma coisa em meia esquadria, que é o próximo item.
Então, dica número 4 é fazer a meia esquadria nas paredes e em todos os lugares que você tiver uma quina viva. Então, em vez de você colocar um material encostado no outro, assim, de topo, e você vê o topo dos materiais, você faz um corte em 45 graus aqui, um corte em 45 graus aqui, e os materiais se encontram e não fica topo nenhum. Isso precisa de alguns cuidados e uma certa habilidade de quem estiver colocando, mas fica um acabamento muito melhor e muito mais sofisticado. Dica número 5, falar um pouco sobre as cubas esculpidas, que muita gente gosta bastante e a gente também. Eu vou mostrar para vocês aí, para ilustrar, a cuba aqui do escritório, que ela é feita em mármore. O princípio de fazer a cuba esculpida em mármore é o mesmo da cuba esculpida em porcelanato. Você vai fazer meia esquadria em todas as junções e rejuntar para não parecer que tem emenda. Só que quando é o porcelanato, você tem que ter alguns cuidados especiais e é disso que eu vou falar. Então, as placas de mármore, elas são sempre grandes. Então você não tem que se preocupar muito em fazer encaixes de peças e coisas assim. As de porcelanato não. Tem alguns que são grandes formatos, algumas peças que são menores. E se é uma peça menor, você vai precisar fazer uma emenda em algum lugar. Então tem que tomar cuidado onde você vai fazer essa emenda. Outra coisa é que o porcelanato é mais fino do que o mármore. O mármore geralmente tem 2 centímetros ou mais. Então é mais fácil de cortar e dar acabamento. Então tem que ter mais habilidade para fazer a meia esquadria. É uma coisa que poucos assentadores e colocadores conseguem fazer na obra. Muitas vezes você precisa mandar para uma marmoraria para eles fazerem numa máquina maior, com mais equipamento, e daí tem que fazer essa junção. Como o porcelanato é um material mais quebradiço, mais duro e tem essa questão de ser massa única ou não, várias marmorarias nem gostam de trabalhar com porcelanato, preferem trabalhar só com mármore. Então você tem que escolher uma marmoraria que possa fazer esse trabalho para você. E daí tem aquela questão que eu falei da massa única, porque na cuba esculpida você vai ter várias junções, vai ter várias meias esquadrias. Então, vários lugares pode aparecer essa diferença entre a estampa e a massa da peça. Então, se for massa única, fica bem mais fácil de esconder alguma imperfeição. E a dica número 6, a última dica de hoje, é em relação à paginação, mais específico sobre a disposição das estampas do porcelanato. Porque, que nem esse daqui, é um porcelanato que imita uma madeira. Daí, para parecer uma madeira de verdade, todas as peças não têm exatamente a mesma estampa. Ela tem várias variações desse mesmo tipo de estampa, para quando alguém olhar, não perceber que as peças se repetem. Então é um cuidado que você tem que ter na hora de colocar as peças, falar com o seu assentador, para ele fazer de um jeito que fique distribuído de um jeito aleatório. Então geralmente é bom você abrir todas as peças, abrir todas as caixas e fazer a distribuição para ficar aleatório. Porque algumas pessoas vão entender de um jeito diferente, olhar e falar, olha, achei 2 iguais, acho que 2 iguais é melhor colocar junto. E daí fica uma coisa bem esquisita. E os porcelanatos geralmente têm um sentido que fica estampado atrás da peça, uma setinha, alguma coisa assim, porque principalmente os que imitam pedra têm os veios, daí os veios têm que estar numa certa direção. Então tem que olhar atrás do porcelanato para ver se ele tem uma setinha indicando qual a direção certa para assentar. Então tá aí, gente, foram mais 6 dicas sobre porcelanato. Como eu comentei no outro vídeo, é um assunto muito gigante, daria para fazer muitas outras dicas, é um assunto infinito, mas eu selecionei aí 12 dicas que eu acho que vão ajudar você que está pensando em colocar porcelanato na sua casa, ou nem pensou que o porcelanato podia ter esses usos e tem umas opções a mais, para vocês pensarem um pouco e espero que tenha ajudado. Ok? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram. Até o próximo vídeo, gente. Abraços!